Então, gente, eu sou Vitória Galvão, da Ascom UFPE, continuando com a nossa entrevista. Vamos conversar com a professora Sheila Borges, ela é do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste. E o Núcleo de Design e Comunicação, ele desenvolve um projeto chamado Rádio Cordel. E depois que começou essa pandemia, principalmente aqui em Pernambuco, a Rádio Cordel, ela se voltou para o coronavírus. Ela está produzindo programas especiais sobre a Covid-19. Eu queria que a professora Sheila Borges falasse um pouquinho. Primeiro, Sheila, fala um pouco para a gente o que é a Rádio Cordel, como é que ela funciona, quem é que participa, uma breve explicação para que as pessoas entendam. A Rádio Cordel é desenvolvida lá no Centro Acadêmico do Agreste, pessoal. A Rádio Cordel é uma ação de extensão, né, um projeto de extensão que a gente começou em 2018. A ideia é fazer uma rádio, tipo um rádio post, né, que a gente possa estar fisicamente na universidade, mas como a gente não tem ainda os equipamentos, a gente funciona na internet e é um pouco tipo um podcast, né, onde a gente faz um programa a cada 15 dias, mais ou menos, 2 vezes por mês, e a gente tem um material com os programas feitos por alunos e professores lá do Centro Acadêmico do Agreste, que é a unidade da UFPE que fica em Caruaru. E a gente ia reiniciar, né, essa temporada com o retorno das aulas, e com a questão do coronavírus, com a suspensão das aulas, a gente decidiu fazer um programa especial, temático, né, que tem a ver com essa pandemia e esse distanciamento social, colocando um pouco a experiência de alunos, professores e técnicos nessa fase. Então, a nossa diferença em relação às outras programações é o olhar de quem faz a rádio lá em Caruaru. São quantos alunos que participam, de que cursos, é só do curso de comunicação? Como é que é feito esse trabalho? Da rádio participam os alunos de comunicação e de design, né, dos dois cursos, já que a gente está no mesmo núcleo, o núcleo de design e comunicação. E a gente também abre para alunos de outros cursos também. A gente divide a equipe em 3 grupos, que é um que faz a edição da reportagem, a outra que faz a edição do programa de uma forma geral e quem vai divulgar nas redes sociais, né? E aí, esse grupo, depois que a gente retornar, né, dessa fase, então a gente vai começar a dar oficinas para alunos de outros cursos, para que eles também possam fazer programas e integrem a programação da Rádio Cordel. A gente aceita a participação de todos, é só procurar. A gente funciona no laboratório da Veloz, na parte que fica os cursos de comunicação, design e pedagogia. Estamos na internet com o site, né, também pode se comunicar com a gente por lá. E temos um telefone que também as pessoas podem entrar em contato e mandar mensagem por WhatsApp. É um espaço coletivo aberto. Deixa aí os contatos, o site, qual é o site, Sheila, e o telefone? O site é www.radiocordel.ml e o Zap, que é o telefone, é o 99278-1485. 99278-1485. E o site, gente, é radiocordel.ml, para vocês poderem acessar e ouvir os programas. Sheila, que pautas já saíram na Rádio Cordel sobre o coronavírus? Em relação às pautas, a gente tem priorizado as pautas que têm a ver com Caruaru, Agreste, né, e a nossa comunidade. E nesses programas a gente já abordou como é o fato de um aluno que é de um outro estado, mas que estuda em Caruaru, como é passar essa pandemia, esse distanciamento social em Caruaru. Depois a gente abordou como é trabalhar na quarentena, né, com uma experiência de uma professora que trabalha com a gente. Depois um outro que foi a ajuda que um núcleo de professores de gestão, que é de economia, administração, esse núcleo está dando uma série de orientação ao pessoal do polo têxtil, né, aos comerciantes, aos informais. A gente também está abordando a questão do distanciamento do Brasil, né, pessoas que estão fora do Brasil, alunos que têm filhos e estão passando essa fase com eles em casa, a questão do turismo, a experiência dos alunos e professores de medicina, né, que também estão nessa linha de frente nessa linha de frente das ações da UFPE. E recentemente o último episódio que foi
a experiência de professores de design, professores Lucas e Rosemary, que estão fazendo aquelas máscaras, né, de proteção e doando para hospitais, os escudos de saúde do Agreste. Agradeço muito a sua participação. Se quiser deixar uma palavra final, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, Vitória, seu e do pessoal da Ascom, nesta sua live, falando da comunicação e da pandemia. Como a gente também pode passar para as pessoas o que a Universidade Federal de Pernambuco está contribuindo, né, a forma que ela tem de contribuir para que a gente possa enfrentar essa crise sanitária tão grave e que a gente possa sobreviver a ela e sairmos melhores, né, dessa fase. E eu convido a todos para acompanhar a Rádio Cordel pelo Spotify, a gente também está no Instagram, temos um site e passei para você o telefone. Então, é só colocar lá no Spotify que vocês encontram a gente. E agradeço demais essa oportunidade de falar do projeto. Muito obrigada, Sheila Borges, professora do Centro Acadêmico do Agreste. Oi, Vivi. Oi, Tô Adriana. de volta. Quanto tempo. Então, eu te chamei porque, como da outra vez que eu desconectei, quando o Instagram ele derruba, eu não fiquei com o registro da tua fala. Exato. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, de uma forma até mais resumida, se possível, me desculpe, pedir para você repetir, falar um pouquinho dos projetos e desse enfoque diferenciado que está sendo dado no Núcleo de Rádio e TV, em especial do seu querido Fora da Curva. Maravilha. Falar sobre aquilo que a gente faz e gosta é sempre um prazer, então não tem problema algum, pelo contrário. É a professora Adriana Santana, viu, gente? Do Departamento de Comunicação Social, voltando a apresentar. Desculpa, Adriana, interrompi. Nada, já tinha aparecido antes. É o seguinte, a universidade está toda envolvida, né? O Departamento de Comunicação, o Núcleo de Rádio e TV universitárias completamente envolvidos com a cobertura do coronavírus. Eu acho que nunca se produziu tanta informação de qualidade como hoje, né? Na fala inicial você tinha ressaltado isso, o papel da imprensa se torna cada vez mais imprescindível, né? A gente tem um programa, a gente está fazendo muita coisa, eu até listei, fiz uma colinha, mas bem resumidamente, a gente criou novos projetos e está desenvolvendo de outra forma projetos que a gente já desenvolvia, né? O programa Fora da Curva está sendo desenvolvido agora, não mais ao vivo, porque a gente não está indo para o estúdio, a gente está fazendo programa jornalístico Fora da Curva através de podcasts, né? A gente está em todas as plataformas de podcast, saiu um hoje, novinho, saiu do forno hoje sobre educação. Esse podcast teve a apresentação de Bruno Nogueira com o professor Paulo Ruben e Liz Ramos. A gente também está desenvolvendo um projeto que alia pesquisa, extensão e jornalismo, que se chama O Coronavírus em Xeque, né? Um trabalho essencialmente importante nos dias de hoje, um trabalho que vai desmistificar e vai explicar o porquê determinadas informações são estapafúrdias, porquê determinadas notícias não são notícias, né? São falsas, são fake. A gente está desenvolvendo na Rádio Universitária Paulo Freire, né? 820 AM, projetos ligados à saúde, podcasts também. A gente tem um projeto da professora Ana Veloso, que chamou a Bimídia, Observatório de Mídia, que está alimentando todos os demais projetos. E o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, com uma programação extensa, diária, de manhã à noite, sobre o coronavírus. Tem spots, uma programação de interprogramas, né, com coordenação de Keto Ligóis, coordenação de jornalismo. A gente tem programações musicais de extrema qualidade, como sempre, né, já é característica da Universitária FM. Programações musicais também na TV e na rádio, né, os músicos tocando de casa. Muita coisa que a gente está fazendo, pesquisas, né? Professores também estão desenvolvendo várias pesquisas em torno do coronavírus. Eu, particularmente, abri um grupo de estudos e pesquisa com meus alunos para a gente estudar novas formas de comunicação em tempos de coronavírus. A gente está estudando especificamente como o humor, o riso pode ser aliado do jornalismo, né? Como o meme, por exemplo, pode informar, né? A gente está estudando isso. Então, é um novo mundo, Vivi, como tu falaste anteriormente na primeira live, e a gente está se adequando a esse novo mundo e produzindo muita informação dentro da universidade, informação de qualidade e com atores sociais que quase nunca estão presentes na grande mídia, né? Esse mundo novo que não é mais nem tão novo, mas assim, a internet, essa plataforma, por exemplo, o Instagram, que parece ser tão voltada para futilidades, e nesta pandemia tem um papel fundamental para difundir informação dentro da academia, não só. A gente está vendo aí as empresas de comunicação também usando bastante o Instagram com esse fim.
E assim eu fico muito feliz, porque eu, particularmente, no começo eu nem gostava muito do Instagram, achava super fútil. Mas depois que a gente criou este perfil para a Ascom, e a gente foi vendo as possibilidades que ele oferecia. E agora na Exatamente. pandemia ele tem sido essencial para esse tipo de conversa, por exemplo, que a gente está tendo agora. É a grande plataforma, né? Tem se mostrado a grande plataforma. Nossos alunos já sabiam disso, nossos filhos já sabiam disso. Meus filhos sempre me diziam, mãe, Facebook é coisa ultrapassada, né? É dos coroas. É dos coroas, e nem mais, né? Então, a gente já vinha ensaiando, o próprio Fora da Curva já tinha uma participação grande, né, no Instagram, mas agora se mostrou a grande plataforma, e não só isso, né, Vivi? Eu estava observando, comentando com colegas à distância, obviamente, né, como em outros tempos você jamais imaginaria, por exemplo, grandes redes de televisão como a Globo, por exemplo, usando imagem de celular, imagem pixelada, né, imagem sem qualidade. Então, Nunca. Né? Perdia a porque matéria, eles mas não primavam usava. muito, eles perdiam a entrevista às vezes por questões Exatamente. técnicas, Exatamente. e hoje eles estão vendo como o conteúdo muitas mais vezes importante. tem que exatamente, ele tem que se sobrepor à tecnologia. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Eu tenho observado bastante essa questão especialmente na Rede Globo, né? É Isso. fantástico. A gente estava observando também que com o isolamento, né, com a necessidade de uso de outras estratégias, a gente também está trazendo outras pessoas para o discurso jornalístico, né? Outras pessoas que não teriam acesso. As pessoas, por exemplo, que não podiam ir para o estúdio. Muitas vezes a gente deixou de fazer entrevista no Fora da Curva, porque as pessoas não podiam ir para o estúdio, porque estavam em outro estado, em outro país. Agora a gente está trazendo todo mundo, não importa se a qualidade técnica é um pouco menor. Teve um programa, Vivi, um podcast, que a gente trouxe mais de 30 entrevistados. Né? Quando é que a gente ia conseguir fazer isso com 1 hora de estudo? Nunca. Né? Só para pontuar, né, no podcast anterior que a gente soltou sobre a população tradicional brasileira, os povos tradicionais brasileiros, né, indígenas e quilombolas e a relação com o coronavírus, a gente falou com muita gente que está em aldeia, né, isoladas, as aldeias estão fechadas, né, por conta do corona, ninguém está entrando, ninguém está saindo, comunidades quilombolas fechadas também. Graças a Deus. Sim, e eles mantêm fechadas mesmo, ninguém entra, ninguém sai, os guerreiros indígenas lá protegendo a comunidade. Quando a gente conseguiria trazer essas pessoas para conversar no Fora da Curva? Né? A gente até consegue, mas com muita dificuldade. Né? E agora com o uso, né, das ferramentas e por conta do isolamento, a gente acabou com essas barreiras. Né? E a informação foi mais importante do que o meio técnico. Isso é muito, muito legal. É um aprendizado. Adriana, pega aquela tua fila, tá aí aqui do lado da programação, fala rapidamente o que a gente tem. Mexendo bem, começando com a TV Universitária, está com uma programação grande, as ações integradas do Núcleo e Rádio TV Universitárias, com o mote Fique com a gente, fique em casa. Então, de manhã tem Educa PE, aulas da Secretaria de Educação de Pernambuco, 7h45 da manhã. A gente tem o Opinião Pernambuco, programa de entrevistas jornalísticas, sempre às 7h30 da noite. A gente tem uma maratona no sábado, do Opinião Pernambuco. Festival Música em Domicílio, sexta-feira, 8 horas, com artistas tocando de casa, fantástico. A gente tem um boletim especial coronavírus, no material que é inserido nos intervalos. Esporte do Momento de Saúde, produzido pela maravilhosa equipe da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. A coluna Coronavírus em Cheque, desenvolvida pelas maravilhosas Cecília Almeida, Ana Veloso, Paula Reis e Ivana Festini. A gente tem na Rádio Universitária FM, na Rádio Paulo Freire AM, 99.9 e 820 AM. A gente tem um especial coronavírus diário, às 10h30 da manhã. A gente tem o programa Fora da Curva, do qual eu sou uma das coordenadoras e apresentadoras, às 11 horas, com podcasts maravilhosos, semanais, e com lives também. A gente está imitando vocês, a gente está fazendo lives. A gente já fez a primeira, com sua consultoria, vamos fazer as próximas. A gente tem o Opinião Pernambuco, que também é veiculado nas rádios, o Conexão UFPE, não, programa de entrevistas jornalísticas desenvolvido pela Assessoria de Comunicação às sextas-feiras, e o Coronavírus em Cheque, que também é veiculado pela Rádio Universitária, fora as pesquisas, os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos professores e pelos alunos. Então, é bastante coisa, muita informação de qualidade, falando E de qualidade. de qualidade, falando o que a maioria cala. Muito bem. Adriana, agradeço muito pela participação. Eu que agradeço. Aqui na nossa live. Eu espero que a gente possa fazer outras mais adiante sobre outros temas. Gente, eu vou encerrar esta live, mas eu volto já para tentar conectar
a Ariana Pacheco para ela falar um pouco sobre o programa Conexão UFPE. Eu vou encerrar para poder salvar já os depoimentos de Sheila Borges, a professora Sheila Borges e de Adriana Santana, tá bom? Olá, pessoal, voltando com a nossa live desta segunda-feira. A gente vai agora tentar, mais uma vez, que eu faço questão de entrevistar a nossa colega, a radialista Ariana Pacheco. Ela da Ascom UFPE, é uma tecnóloga em audiovisual e apresenta o programa Conexão UFPE, que também está com a pauta toda voltada para essa questão do coronavírus. Eu vou chamar a Ariana agora, eu espero que dessa vez funcione. Ariana, a tela está preta novamente, não consigo falar com você, infelizmente. É uma pena, o programa Conexão UFPE, ele está com a pauta também toda voltada para o coronavírus. Na sexta-feira, por exemplo, ele falou sobre a violência, né, contra a mulher que está crescendo por conta do confinamento. E entre outras pautas super interessantes. Ariana, você pode falar para ver se sua voz pelo menos sai? Oi. Eu ouço a sua voz sim, mas a imagem de jeito nenhum. Poxa. É algum probleminha aí. Estou ouvindo você perfeitamente. Mas eu queria, Ariana, sua voz a gente está ouvindo, que você mandasse pelo menos uma mensagem rápida em relação à pauta do Conexão, o FPE. A gente está tentando dar um enfoque diferente, né? Eu acho que muito na linha do que Fora da Curva também faz, a gente está tentando não falar especificamente do que a grande mídia está falando, né? E eu acho que falando muito bem, vocês já falaram algumas vezes sobre isso. A gente está tentando dar um enfoque diferente, por exemplo, as consequências, né, do coronavírus na sociedade, né? Eu acho que a gente falou sobre a questão do isolamento social e o aumento no número de casos de violência doméstica. Isso é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que falar, né? E a gente falou sobre também a importância da comunicação nesse momento, né? Como é importante, como é que esse trabalho está sendo feito. E eu acho que, assim, os produtos da universidade têm muito esse papel que a Adriana falou, né? Esse papel de fazer com que... falar coisas que não se falam, né? A gente faz comunicação pública e isso é muito importante. E é isso, e o Conexão UFPE tá no Spotify, a gente tem um canal no Spotify, a gente tem um canal no Mixcloud, Conexão UFPE. Nosso programa vai lá toda sexta-feira, 13h, na Universitária FM, que é a 99.9. Muito bem. Então aí, não esqueçam, o programa Conexão UFPE, na Rádio Universitária FM, toda sexta-feira, às 13 horas. Andresa está perguntando, Ari, a página do Conexão. Pode. A gente também está no Facebook, Conexão UFPE, Isso. e também no Twitter, @Conexão UFPE. E aí eu queria pedir, assim, todo mundo que ouve o nosso programa, deixem os seus comentários sobre o programa, é super importante para a gente, que a gente lá nos canais, né? Nos canais, tanto no Facebook como no Twitter, que é super importante para a gente ter um feedback mesmo de como é que o trabalho da gente está sendo encarado e quem é que está ouvindo a gente. Eu acho que até para a gente melhorar. Eu acho que a ideia é sempre essa, né? A gente não faz comunicação para nós mesmos, a gente faz comunicação para a sociedade. Ariana, as pessoas infelizmente não puderam ver você, mas você deixou aí a sua mensagem. Muito bem, obrigada, Ariana. Aí no escuro, Obrigada, acho que você esqueceu de acender a Vitória. luz. Foi ótima a conversa, ficou um misto assim de rádio com rede social, ficou bem interessante. Foi ótimo, gente, valeu, tchau.